Vamos lá. Agora vai começar as questões práticas que Jesus deu, tá? É o primeiro da série de 6. Ok? Que Jesus usou e nós vamos estar vendo. Então, vamos abrir lá nossas Bíblias em Mateus, capítulo 5, do 21 ao 26. Alguém puder ler, pode ler. Bom, vou ler. Mateus 5, 21 a 26. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, Racá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser, louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois, volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Uhum. Tá. Então, Jesus, ele quis, com essa sequência aqui que ele vai estar ensinando, mostrar, não que contradizendo com, vamos dizer assim, com as leis de Moisés, tá? Mas o que Jesus quis era fazer um contraste entre a interpretação que os escribas e os fariseus faziam da lei de Moisés e aquilo que realmente a lei queria dizer, tá? Então, Jesus quis mostrar esse contraste e era um contraste bem grande, né? Paulo, porque antes dele ser, vamos dizer, seguidor de Jesus, ele era perseguidor da igreja mesmo, ele era contra, né? E ele era fariseu, então, assim, ele conhecia muito a lei e ele achava que ele tinha uma vida que seguia, assim, perfeita, tá? Deixa eu ver. Então, ele, assim, em relação ao seu passado, ele sempre pensou assim, que ele seguia de uma forma muito correta, que ele cumpria todas as leis, ele achava que ele tinha uma vida boa. Mas se você ler Romanos 7, ele fala ali em relação ao cobiçar, né? Que ele achava que ele estava cumprindo a lei, mas ele percebeu que ele realmente ainda estava no pecado, né? Então, assim, até Paulo, ele conseguiu perceber que aquilo que ele conhecia era a letra, né, da lei, e ele cumpria a letra da lei perfeitamente, mas não conseguia cumprir com o espírito da lei, tá? Então, era o que Jesus quis mostrar através desses contrastes que ele vai fazer agora, a partir de agora, né? Esses 6 contrastes que ele vai fazer, mostrando que os fariseus e os escribas eram culpados porque eles não estavam cumprindo exatamente com aquilo que a lei queria dizer. Quer dizer, eles interpretaram e estavam ensinando da forma como eles achavam que era, mas não era dessa forma.
Por quê? Primeira coisa, eles tentavam reduzir o sentido que a lei passava. Então, Jesus fala assim: eu vejo que foi dito nos antigos, não matarás. O que eles fizeram? Eles juntaram duas, vamos dizer assim, duas coisas que a lei mandava. Então, eles colocaram assim: não matarás, e aí ele completa, porque quem matar vai estar sujeito ao julgamento. Lembrando que não matarás faz parte da lei, né, lá dos mandamentos, os 10 mandamentos que Deus deu para Moisés, mas não tinha nada desse negócio de julgamento. Então, o que é? Os fariseus e os escribas, eles acrescentaram essa outra parte que talvez foi vindo pelas tradições, entendeu? Porque boa parte daquilo que era da lei era passado de boca para boca, né? Não era muito pelos escritos, porque eles também nem sabiam ler direito. E aí eles juntaram esses dois de uma forma que abrandou um pouco o sentido do não matarás, da lei, sabe? Da lei não matarás. Então, eles quiseram mostrar que se você, né, se você não cometer esse homicídio, né, então você está tranquilo. E se você cometer, você vai ter que passar pelo julgamento. Então, eles juntaram essas duas coisas para que, de uma forma, pudesse. Se você olhar lá em Números 35, de 30 a 31, você vai ver que tem essa parte da lei, entendeu? Então, eles juntaram duas coisas que faziam parte da lei, da questão de não matar, e para diminuir o sentido um pouquinho em relação ao mandamento de Deus, tá? A segunda coisa eles não só reduziram, mas confiaram numa punição, ou seja, quando eles falam assim, não matarás, não é porque você está com medo do julgamento divino, não matarás, mas se você cometer, por quê? Se você cometer, você vai estar sujeito a julgamento dos homens, tá? Então, diminuiu muito a condenação, vamos dizer assim, porque o homem dá para enganar, né? Você dá um jeitinho para camuflar. Não, não, mas a pessoa estava me ofendendo, então eu matei ela, né? Então, o julgamento dos homens é mais, vamos dizer assim, parece mais suave do que o julgamento divino, né? Do que falar assim, nossa, você vai ter que passar pelo julgamento divino. Então, eles diminuíram não só a questão da atrocidade, né, vamos dizer assim, do pecado, mas diminuíram também a questão da justiça. Porque se ficar na mão dos homens, né, você pagar, se você fizer dar um jeitinho, né, você consegue abrandar, vamos dizer, as leis dos homens. Mas a lei divina, essa não tem como a gente burlar, né? Então, a ideia deles é que eles estavam preocupados mais em cumprir só com a lei. Não perceberam qual o intuito, o propósito, quando Deus falou para não matar, né? Que é muito mais abrangente, mais profundo. Então, Jesus ele mostra que o mais importante não é só você cumprir a lei, né? A letra, mas você entender o espírito. Então, Jesus ele foi mais avante. Aí ele explica isso, né? Que é quando ele fala ali no versículo 22, né? Ele vai começando a citar algumas coisas, né? Então, ele começa assim, primeira coisa, não matar quer dizer que
Não, você não deve se encolerizar contra o seu irmão, você não deve, aqui fala do raca, ou chamar ele de tolo, né? Senão você vai. O que, que é? Olha só, Jesus não é brando, não. Não somente você vai estar sujeito a julgamento de tribunal, como você vai estar sujeito ao inferno de fogo. Jesus foi muito mais direto. Vocês estão achando que é só passar pelo juízo aqui dos homens? O juízo divino é fogo do inferno. E aí, esse termo, raca, né, é como se fosse uma ofensa, tá? É um sujeito indigno. Então, Jesus estava dizendo assim: não é só o homicídio em si, mas se você ficar com raiva, mas se você ficar querendo ofender o outro, chamar ele de raca, chamar ele de tolo, né? Para a gente isso é brando, né? Hoje talvez esse xingamento nem é xingamento quase, né? Chamar de tolo não se ofende tanto, né? Mas Jesus quis dizer que não matar significa muito mais profundamente do que simplesmente você se manter, vamos dizer assim, não cometer o homicídio, mas se você no seu coração odiar, nutrir ressentimentos, ter um sentimento desagradável contra outra pessoa ou maligno, é igual a cometer o homicídio, a matar, né? Então, Jesus quis mostrar algo muito mais profundo, porque às vezes a gente pode matar sem querer, né? Ah, eu estava mexendo na arma, não vi aquela pessoa e pum, matei, por exemplo. Mas Jesus diz que o mais importante é aquilo que está dentro do seu coração, né? Então, esse raca é uma expressão de desprezo, que manifesta um desprezo pela outra pessoa. É considerar o outro inferior, é considerar o outro menor, né? Tá? Então, se você usasse essa frase, raca, você será réu do sinédrio, né? Então, de julgamento, porque você está insultando o seu irmão, né? Você está menosprezando o outro. Então, Marcos 7, 21, Jesus fala assim: porque dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos. Você desprezar, você odiar o seu irmão, Jesus, para alguns, era uma coisa, vamos dizer assim, pecado mais leve, né? Mas Jesus está falando, não é. Porque esse mau designo, esse desejo de desprezar o outro, de menosprezar, de tirar, fazer chacota, vamos dizer assim, zombaria, escárnio, é a mesma coisa que você tentar matar o outro, cometer o homicídio. Suicídio não, homicídio. Então, não matar tem essa profundidade, que não é só destruir, vamos dizer assim, o corpo, né, do homem, mas esse desejo de destruir a vida da outra pessoa, a sua alma, o seu espírito, né? Então, falando mal, né?
É a mesma coisa que você matar. O terceiro ponto, né, é a questão dessa expressão abusiva. Quem chamar o outro de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Quando você expressa esse desprezo, né, ou essa expressão abusiva, é porque você está mostrando que tem amargura ou ódio contra a pessoa e quer expressar através das palavras. Então, Jesus estava dizendo assim, que tudo isso é igual matar a outra pessoa. Quando você ofende, quando você quer demonstrar essa mágoa, né, ou raiva, ou ódio contra a outra pessoa, tá? Equivale a um homicídio. Então, a gente acaba pensando, então a gente ficar com raiva, a gente ficar irado contra outras pessoas, ou a gente xingar a outra pessoa, isso é errado? Mas Jesus não ficou irado quando ele viu aqueles mercenários, né, fazendo da casa de Deus uma venda? Jesus não destruiu tudo ali porque ele ficou irado? Então, mas a ira não é pecado? E as palavras, como Jesus chamou os fariseus de cegos, hipócritas, insensatos, tardios de coração, nécios. Ele não estava usando expressões, né, palavras fortes de condenação. Então, aqui Jesus ele tinha uma autoridade, né, para falar essas coisas contra os fariseus. Mas há uma diferença aqui. Porque quando Jesus, aí é toda essa passagem aí de Mateus 23, Lucas 24, né, versículo 17, são as formas como Jesus tratou os fariseus e os escribas. Mas Jesus não falou porque queria xingar eles. Jesus falou aquelas palavras para dizer a palavra de autoridade dele sobre, vamos dizer assim, como um juízo contra os fariseus e os escribas, tá? Ele tinha autoridade para falar e ele estava mostrando que eles estavam longe da graça de Deus. E Jesus não só chamou eles disso porque Jesus deu chance para eles escolherem o caminho da graça, mas eles recusaram. Entenderam? Então, assim, foram palavras do julgamento de Deus porque eles fizeram a escolha deles, de não reconhecer a Jesus, tá? Então, a nossa ira deve ser somente contra o pecado, não contra as pessoas, os pecadores. Vós, Salmo 97, 10, vós que amais o Senhor, detestai o mal. Nossa ira deve ser voltada somente para o pecado e não para o pecador. A gente tem que ter compaixão e sentir tristeza, né, pelo pecador. Tá? Efésios 4, 26, irai-vos e não pequeis. Parece que não tem nada a ver, mas Jesus quis dizer que a ira que é permitido é aquela que é uma ira santa, que é pela justiça, né? A ira do nosso Senhor é só contra aqueles que
não querem viver de uma vida com Deus, tá? Então, Romanos 1:18 fala assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens. Hebreus 12:29 diz que nosso Deus é fogo consumidor, porque é contra o pecado. Deus abomina o mal. A ira, então, de Deus manifesta contra toda forma de maldade humana. Então, quanto mais a gente fica perto de Deus, quanto mais santo nós nos tornamos, mais ficamos irados contra o pecado, tá? Aí, Jesus quis dizer assim, a gente fica tão preocupado, né, com essa coisa da forma, com a aparência, por exemplo, eu não matei, mas Deus vê o coração. Você pode não ter matado, mas no seu coração você desejou o mal para o outro, né? Somente para aqueles que a gente não gosta. Então, a outra parte da declaração, né, que Jesus quis dizer aqui, não só de não ter cometido, mas ele fala assim, por isso que a nossa atitude não deve ser negativa, mas sim positiva. Aí ele, então, faz essa declaração seguinte, tá? Se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, né? Se você for levar uma oferta, mas perceber que tem alguma coisa contra o seu irmão, então você deixa a sua oferta e vai reconciliar com o seu irmão. Declaração muito importante aqui. Jesus não está falando que você só fica, vamos dizer assim, eu não estou pensando em matar ninguém, né? Mas no meu coração eu guardo alguma queixa, alguma coisa, um rancor contra outra pessoa. Então, Jesus falou assim, mais importante do que você tentar fazer uma coisa boa, né? Com o intuito de encobrir uma coisa ruim, então melhor você acertar, né? Aquilo que está errado. Os fariseus, eles eram peritos nisso. Aqui, então, eu coloquei aqui. Cuidado, né? Tem esse perigo de fazer certos sacrifícios cerimoniais na tentativa de cobrir uma falha moral. Então, aqui, pensa, né? Estou oferecendo um sacrifício, mas tenho uma queixa contra o meu irmão. Não, então vou oferecer o sacrifício, porque dessa forma eu vou estar mais perto de Deus, vou estar agradando mais a Deus. Foi o que o Saul pensou quando ele estava oferecendo, lá em 1 Samuel 15:22, que ele estava oferecendo, no 1 Samuel 15, tá? Ofereceu sacrifícios lá para Deus, mas ali Deus tinha falado que era para os sacerdotes oferecerem os sacrifícios. O Saul, ele não era sacerdote, ele era rei. Ele achou que ele, já sendo rei, ele podia fazer qualquer coisa. E aí, no 1 Samuel 15:22, Samuel fala, obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor do que a gordura de carneiros. Pois é, né? Foi lá que Deus começou a, vamos dizer assim, rejeitar a Saul e procurar outro rei, né? Alguém que tivesse o coração voltado para ele. Os fariseus, eles eram peritos em fazer cumprir as cerimônias, que de uma forma assim pudesse enganar, né? Vamos dizer, enganar, né? Enganava os homens, né? Porque para Deus
Deus vê, né, tudo aquilo que está no coração. Então, nessa passagem, Jesus está mostrando o seguinte: não adianta você tentar cumprir com as cerimônias, fazer sacrifícios, trazer a sua adoração para Deus, se você tiver com problemas com o seu irmão. Aqui Jesus foi bem claro: deixa lá o altar, ou deixa ali no altar, deixa ali, vai primeiro fazer, porque Deus não vai aceitar a sua adoração se você tiver no seu coração alguma coisa contra o seu irmão. Então é a mesma coisa quando a gente tenta adorar a Deus, mas a gente está brigado com o outro, né? Às vezes a gente tenta também enganar nós mesmos, né? Não, 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 depois eu vou pedir perdão, depois eu resolvo isso. Para Deus poder aceitar a nossa adoração, a gente precisa ter a nossa consciência tranquila, né? Então, não ter nenhum problema com ninguém. Então, ainda bem que Deus, ele nos dá essa oportunidade da gente pedir perdão, né? Da gente poder se acertar antes. Tinha um rapaz, quando eu estava na igreja do Bosque, ele era casado, estava cometendo adultério, mas só ia na igreja no dia que tinha Santa Ceia, para tomar Santa Ceia. Aquilo dava um aperto no meu coração, porque ele estava trazendo condenação para ele mesmo. Talvez ele achasse, quando tomando a ceia, Deus ia perdoar ele. Estava continuando cometendo todas as coisas erradas, sabe? Às vezes a gente faz isso, né? Através de uma boa ação, a gente pensa que vamos camuflar para cobrir aquilo que está errado na nossa vida. Mas Jesus foi muito claro aqui quando ele disse: se você tem alguma coisa contra o seu irmão, deixa lá a oferta, vai primeiro resolver isso, porque você precisa estar limpo diante de Deus para poder oferecer no seu altar, a oferta no altar de Deus. Antes, né, resolva seu problema antes, aqui ele fala assim, quando você estiver a caminho do juiz, ainda dá tempo, não foi no tribunal ainda, então dá tempo. Jesus está querendo dizer, Deus é o nosso juiz, ele vai trazer, né, vamos dizer assim, a justiça diante de toda coisa. Então, antes da gente chegar lá, ou antes da gente se encontrar com Deus, com o nosso juiz, vamos acertar aquilo que a gente está com problema com outra pessoa. Isso é o mais importante. Então, Jesus disse, você está achando que você não matou ninguém, mas você tem alguma coisa contra outro? Resolve isso. Está vendo que é mais profundo, né? É a intenção do teu coração. Como está a sua vida? Como estão os seus pensamentos? Como estão os seus desejos? Não é aquilo que você aparentemente está mostrando que você não matou ninguém. Mas talvez dentro do seu coração você já matou um monte de gente. Quando você fica com raiva, né? Quando você está se sentindo injustiçado, que Deus, que nós possamos antes, né, de chegar até Deus, possamos se arrepender e poder reconhecer o pecado e pedir para que Deus possa nos purificar. Amém? É isso. Ainda bem que nós temos Jesus, né? Que nos perdoa e ele nos mandou Jesus
antes mesmo da gente pedir perdão, da gente reconhecer, né? Então é uma graça que Deus nos dá, né? Esse privilégio da gente poder ser redimido, né? Ser transformado. Então Jesus quis dizer, ó, o negócio é mais fundo. Não é só não matar, né? Mas a gente ter na nossa consciência o tempo todo, né? A gente está percebendo como que tá nossos pensamentos, nossas intenções, nossas motivações. Quando estava vendo esse estudo, eu fiquei pensando, sabe, algumas coisas que a gente fala, a pessoa que interpretou mal, eu fiquei pensando numa pessoa, né? O problema é dela, não é meu problema. Mas vendo o estudo, eu já fiquei pensando, falei, não, se Deus já me, né, se você pensou numa pessoa, é porque Deus mostrou, né? Então, é a chance que Deus está dando para a gente poder melhorar, né, uns com os outros. Às vezes é a intenção do nosso coração, é nosso pensamento. Não foi nem manifesto, né? Eu não falei nada, eu não fiz nada para a pessoa, eu só pensei aqui na minha cabeça, no meu coração. Jesus já falou para a gente retratar, né? Ir lá resolver. Não é fácil, né? A gente chegar no outro e falar, olha, desculpa aí, mas eu pensei mal de você, achei que você era assim, mas, né? Ou alguma coisa assim. Então, vai ficando, Jesus vai entrando nas profundezas do coração, né? Nosso. Que a gente possa ter coragem para reconhecer, né, aquilo que a gente precisa ser tratado, pedir perdão para Deus, pedir perdão para o nosso irmão. Amém? Por enquanto a gente ainda não pode se reunir, né? Mas dá para a gente ligar, dá para a gente acertar as coisas assim. Que Deus nos faça sensível cada dia mais, né? Com aquilo que Ele quer transformar em nós, né? Amém. Alguém quer falar alguma coisa que achou interessante, alguma coisa que não concordou? Às vezes, se retratar com um irmão é muito fácil, né? Porque temos, assim, basicamente quase os mesmos princípios, seguimos as mesmas regras. Mas quando você vai se retratar para uma pessoa que, às vezes, assim, muito comum hoje também, que não conhece a Deus, você se retratar é uma batalha, né? É uma batalha porque, primeiro, você tem que provar o que vem de Deus, o que é amor, né? Para que a pessoa tenta entender, para que ela possa simplesmente aceitar uma certa situação. Sim. É difícil e, assim, é desgastante, né? Recentemente eu passei por isso, sabe? E às vezes a gente fala assim, poxa, mas para quê, né? Se uma pessoa é leiga, né? É uma pessoa que ela não conhece a Deus, ou de repente uma outra religião. Aí eu falo assim, não, mas eu tenho que fazer essa pessoa entender, né? Meu coração pede, né? Sabe? E graças a Deus, a gente ora muito e Deus, nossa, dos dias para cá foi tão assim, tudo imediato, sabe? Colocava tudo na minha frente, sabe? E, nossa, quando eu voltava todo dia chorando para casa para falar para mim que porque era a forma que Deus tinha se manifestado e eu me impressionava muito, né? Essas respostas, assim, sabe? E também, né? A Beth sabe da história porque acusaram o porteiro de assédio e não foi assédio e não foi culpa do porteiro
E é Nossa. uma pessoa meio, assim... Não, e não era nem o porteiro que a pessoa tinha falado. E essa pessoa é um pouco desequilibrada. E eu Hum, vi o relato dela, da filha dela. A filha dela também está no mesmo caminho da mãe, que é desequilibrada. Sabe? uhum. E, nossa, é uma briga, hein? É, né? Eu falo É, só Deus. ó, um pouco de tempo que eu ouço um pouquinho da notícia, dá um pouco de desânimo, né? Porque a gente vê que o ser humano está perdendo, né? Perdendo essa coisa, porque eu vi, acho que foi ontem, o policial lá que matou, lá do Rio de Janeiro, porque o, o, Do gás o lá, que não queria sair do combustível, né? do gás. Ele já brigou com o frentista, aí o motorista com a namorada pediu para ele tirar, ele não quis tirar. Mas aí eu E não entendi a matou já. história, porque o cara parou o carro, a namorada correu para cima do cara, aí o namorado pulou, foi dar uma voadora, o policial deu um tiro e matou do nada. Uhum. Mas só que o policial só foi afastado, né? O É. mundo está perdido, Ah. Essas coisas não tem cura, Então, não. porque hoje as pessoas não têm mais paciência, né? Porque eu fiquei pensando, do nada o cara já matou, não dá nem chance de nada, né? Assim, Não está conseguindo mais dialogar, não está conseguindo ouvir o outro. Também, eu não sei, ele talvez foi ofendido, né? Pode ser que o povo já estava brigando, a gente não sabe o que cada um falou ali, mas está Mas todo mundo sem paciência, né? Oi? Mas por que a mulher foi sair do carro para falar com o cara? Então, porque o pessoal já não tem paciência para esperar 1 minutinho, 2 minutinhos. Tá mas esse vendo lá que tá problema, brigando? É difícil, né? A esse gente tá. problema da intolerância, né, cria um pré-julgamento. E da coletividade, eles querem já uma condenação. E o pior que nesse caso do assédio, a mulher colocou no grupo do WhatsApp do condomínio que já saiu acusando. Nossa. Isso foi muito grave. E, ó, Nossa. sabe o que me doeu, Lica? Ah. Eu saio bem cedo. Todo dia de manhã, indiferente. O rapaz, ele tá lendo a Bíblia e orando. Eu falo assim, não posso. Eu falo assim, Deus, sabe, me cobre, sabe? Me capacita para que eu possa, sabe, mostrar a verdade. No dia, a Beth até mandou uma mensagem para mim. Acho que ela leu, já ficou de cabelo em pé. E o problema é que, assim, eu tenho, assim, as pessoas acreditam muito porque eu sou uma pessoa muito justa. Mas só que eu ia comprar uma briga com o cara do meu grupo. E eu levantei todas as informações e passei para a síndica. Porque se eu falasse, ia ter mais envolvimento de outros. E aí, o que acontece? Ia ter um problema interno. Bom, mas graças a Deus, eu falo assim, agradeço muito a Deus, sabe? Por tudo que Ele me mostrou, sabe? Pela capacitação, sabe? Ele foi, foi incrível, porque Deus foi colocando as coisas na frente, assim, sabe? Foi jogando, assim, as provas. Então, isso mexe, assim, sabe? É imediato. É forte. É forte. Mas eu fico feliz, eu fico muito grato. Mas foi resolvido, assim, de uma forma justa. Graças a Deus. As provas estão ali, né? Cabe a pessoa aceitar ou não, né? Tomara que sim, né? Porque hoje o que acontece é que as pessoas estão, e também por causa da pandemia, a gente não quer usar como desculpa, mas a pandemia deixou muita gente fora do eixo, né? Fica. Tá muita gente meio com muitos problemas mesmo, de depressão, pessoas tão, sei lá, até com outras esquizofrenias, assim, né? Não, o problema da pandemia, eu acho que as pessoas acabam ficando mais egoístas. Esse cuidar é eu me cuidar e desculpa os outros, ó, não quero saber.
sabe? Então, em vez de mostrar, assim, de uma forma coletiva ao próximo, acabou isolando mais e falando assim, não, primeiro eu, depois, se sobrar, eu vou pensar em alguém. Infelizmente. Já é uma tendência meio de sobrevivência, né? O egoísmo. Mas nem por isso a gente tem que aceitar, né? Acho que a gente tem que orar mesmo para Deus mudar, né? Vai ficar bom, vai ficar bom. Amém. Outro dia eu li um negócio, aí eu falei, ai meu Deus, como esse povo é, né? Está escrito assim, a pandemia me mostrou que a igreja já foi arrebatada. E nós ficamos. Não fala isso. Não, a pessoa que escreveu, né? Mas dá impressão. Dá uma impressão, né? Parece que, de uma certa forma, é um propósito para ver aquilo que está lá na profundeza do coração das pessoas, né? E que está aparecendo. Mas eu tenho certeza que não teve arrebatamento, porque eu vou. Eu tenho certeza que eu vou. Mas que Deus nos dê, que Deus tenha misericórdia, né? De nós, porque a humanidade está precisando. Muito mesmo de Deus. Amém. Vamos orar, então? Senhor, perdoa, Pai, tantas vezes que a gente tentou fazer a mesma coisa que os fariseus e os escribas, de, através de alguma coisa boa, esconder aquilo que a gente tem de ruim. Pai, que o Senhor sonde nossos corações, mostre aquilo que está no mais profundo do nosso ser, tira de nós aquilo que não te agrada. Ajuda-nos, a Deus, a olhar para o nosso irmão de uma forma justa, de uma forma honesta, de uma forma perdoadora, amorosa. Ajuda-nos, ó Deus. A gente percebe as pessoas ao nosso redor, tantos que necessitam de Ti, do Teu amor, da compreensão, da ajuda às vezes. Ó Pai, que nós possamos ser essas pessoas dignas, que conseguem olhar para o outro de uma forma compreensiva, justa, ó Pai, que o Senhor possa fazer de nós canais de amor. Obrigado, Deus, pelas experiências que cada um tem passado, assim como a Miki e o Vini compartilharam, que o Senhor se presente nessas situações, ó Deus, de cada um aqui, que o Senhor possa nos usar também para trazer justiça, para trazer verdade, para trazer igualdade, ó Pai, compreensão para o outro. Que o Senhor possa nos dar essa sabedoria, esse discernimento, para podermos ajudar aos que estão ao nosso redor, principalmente a nossa família, que nós tenhamos esse coração de compreender, de amar, de perdoar. Nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.